Prepare-se para uma história de amor inesperado que vai tocar seu coração. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Maria preferia começar seu turno antes do amanhecer, quando os corredores do Hospital Municipal São Vicente ainda dormitavam em uma quietude raramente experimentada durante o resto do dia. Às 5 da manhã, carregando seu balde azul e os produtos de limpeza que sempre organizava metodicamente, ela deslizava pelos pisos de linóleo como uma sombra silenciosa, quase invisível, como havia aprendido a ser durante seus 3 anos ali. Naquela manhã de março, particularmente quente, mesmo para o início do outono, ela limpava o piso do corredor da ala pediátrica com movimentos eficientes e precisos. Seu uniforme cinza, 2 números maior que seu corpo pequeno e magro necessitava, estava impecavelmente limpo, assim como o lenço que prendia seus cabelos cacheados escuros. "Bom dia, Dona Marta." Ela cumprimentou em voz baixa ao passar pelo quarto 304, onde uma senhora idosa estava internada há quase um mês. A paciente, que sofria de problemas respiratórios crônicos, sorriu em resposta. "Bom dia, minha querida. Trouxe o sol com você hoje." Maria sorriu, um gesto que iluminava seus olhos castanhos profundos de uma maneira que surpreendia quem realmente parava para notá-la. "A senhora está melhor hoje? Conseguiu dormir?" "Um pouco melhor. Aquele seu chá de camomila ajudou." Maria assentiu, satisfeita. Não era permitido que funcionários da limpeza oferecessem qualquer coisa aos pacientes, mas as pequenas gentilezas eram seu modo de resistir à frieza institucional que por vezes dominava o hospital. Para ela, cada paciente era alguém que poderia ser sua avó Teresa, que a criara após a morte prematura de seus pais em um acidente de carro quando tinha apenas 8 anos. A avó havia partido 5 anos atrás, após uma batalha contra o câncer, que consumiu os pequenos recursos da família e obrigou Maria a abandonar o primeiro semestre da faculdade de enfermagem. Desde então, ela havia acumulado empregos, começando como atendente em uma padaria, depois como caixa de supermercado, até finalmente conseguir o posto no hospital. Não como enfermeira, seu sonho, mas como faxineira. Ainda assim, estar ali, mesmo limpando pisos e banheiros, a fazia sentir-se mais próxima do que um dia almejava ser. "Se precisar de qualquer coisa, eu volto no meu intervalo", prometeu ela, já retomando sua rotina. Por volta das 7 horas, quando o hospital começava a despertar plenamente, com a troca de turnos dos enfermeiros e a chegada dos médicos, Maria já havia limpado 3 alas e começava seu trabalho na emergência. Foi ali que ela o viu pela primeira vez. Alto, com ombros largos e uma postura que denunciava seus privilégios, ele usava um jaleco impecavelmente branco sobre roupas caras e discretas. Seu cabelo castanho claro estava perfeitamente cortado e seus olhos de um verde acinzentado examinavam a ficha médica em suas mãos com uma concentração que enrugava levemente sua testa. Dr. Augusto Mendes Vasconcelos, como Maria viria a saber mais tarde, era o novo médico voluntário da emergência, recém-formado pela mais prestigiosa faculdade de medicina do país. O que ela não sabia ainda, enquanto o observava discretamente enquanto limpava, era que ele era o herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da medicina na cidade, filho do renomado cirurgião cardíaco Dr. Ricardo Vasconcelos, cuja clínica privada atendia à elite. Maria voltou sua atenção para o piso, esfregando com mais vigor uma mancha de café que alguém havia deixado ali. Homens como aquele mal notavam a existência de mulheres como ela. Eram de mundos diferentes, separados não apenas por dinheiro e educação, mas por todas as sutis fronteiras invisíveis que dividiam a sociedade. "Com licença?" A voz pegou Maria de surpresa. Ela ergueu o olhar e encontrou o médico parado a poucos passos observando-a. "Sim, doutor", respondeu, levantando-se automaticamente. Nas raras vezes em que os médicos dirigiam-lhe a palavra, geralmente era para reclamar de algo, ou pedir para não limpar determinada área naquele momento. "Você poderia me dizer onde fica o estoque de medicamentos?"
Preciso de mais analgésicos. Para o paciente do leito 3. Havia algo na maneira como ele perguntou, sem condescendência, olhando diretamente para ela como se fosse uma colega de trabalho, que a surpreendeu. No final do corredor à esquerda, doutor. A enfermeira Lúcia costuma estar lá neste horário. Ele assentiu, oferecendo um sorriso breve. Obrigado. E então, após uma pequena hesitação, qual é o seu nome? Maria. Ela ajustou nervosamente o lenço em sua cabeça, subitamente consciente de seu uniforme largo e das manchas de água sanitária em suas mãos. Obrigado, Maria. Sou Augusto Vasconcelos. Enquanto ele se afastava, Maria permitiu-se observá-lo por um momento mais longo do que seria prudente. Havia algo diferente nele, na maneira como a olhou, como se realmente a visse. Era algo pequeno, quase insignificante, e ainda assim, permaneceu com ela pelo resto do dia, como uma nota musical que continua a vibrar, mesmo depois que o instrumento silencia. Nas semanas seguintes, Maria notou que o Dr. Augusto não seguia os padrões habituais dos outros médicos. Ele chegava cedo, frequentemente quando ela ainda estava finalizando a limpeza dos corredores principais, e saía tarde. Ao contrário da maioria dos médicos voluntários, que apareciam por algumas horas e logo voltavam às suas clínicas privadas lucrativas, ele parecia verdadeiramente comprometido com os pacientes do hospital público. Mais surpreendente ainda era a maneira como ele interagia com todos, da equipe de enfermagem aos porteiros, dos pacientes aos familiares ansiosos. Havia uma gentileza genuína, que contrastava com a imagem que Maria construiu dos médicos de elite. Em uma manhã particularmente caótica, enquanto limpava um derramamento próximo à recepção da emergência, ela o observou ajoelhado no chão, conversando no nível dos olhos com uma menina de aproximadamente 6 anos, que havia chegado com o braço possivelmente quebrado. A criança, inicialmente em lágrimas, agora sorria timidamente enquanto ele fazia uma pequena demonstração com seus próprios dedos, explicando o que aconteceria no exame de raio-x. Ele é diferente, não é? A voz de Dona Jurema, uma das recepcionistas mais antigas do hospital, pegou Maria de surpresa. Perdão? O Dr. Vasconcelos. Você fica olhando para ele. A mulher mais velha sorriu sem maldade. Não a culpo. Além de ser um rapaz bonito, tem um coração que não se vê muito por aqui nessa nova geração de médicos. Maria sentiu o rosto esquentar. Eu só notei que ele trata bem os pacientes, só isso. Murmurou Dona Jurema, com um sorriso conhecedor. Bem, dizem que ele poderia estar ganhando uma fortuna na clínica do pai, mas escolheu trabalhar aqui voluntariamente. Vai entender. Aquela informação fez Maria observar Augusto com novos olhos nos dias seguintes. Se ele era realmente de uma família rica e tradicional, o que fazia dedicando tantas horas a um hospital público sucateado, lidando com a escassez de recursos e as condições precárias? A resposta começou a se desenhar numa tarde chuvosa de abril, quando Maria encontrou-o, sentado sozinho na pequena sala de descanso dos funcionários, com a cabeça entre as mãos. Ela havia entrado para guardar alguns produtos de limpeza e pretendia sair discretamente ao percebê-lo, mas ele ergueu o olhar antes que pudesse se retirar. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse contido lágrimas. Desculpe, ela murmurou, recuando para a porta. Eu não sabia que tinha alguém aqui. Tudo bem, ele respondeu com a voz rouca. Não é uma sala privativa. Houve um momento de silêncio desconfortável. Maria sabia que deveria simplesmente sair, mas algo na expressão desolada dele a impediu. O senhor está bem, doutor? Augusto soltou um suspiro profundo. Perdemos uma paciente hoje, menina de 4 anos, complicações de pneumonia. Ele olhou para as próprias mãos. Se estivéssemos em um hospital com mais recursos, talvez... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Maria conhecia bem as histórias do São Vicente. Pacientes que poderiam ter sido salvos se houvesse mais equipamentos, mais medicamentos, mais médicos, mais de tudo. Sinto muito, ela disse suavemente, sem saber o que mais poderia oferecer. Para sua surpresa, Augusto olhou para ela com uma gratidão inesperada. Você trabalha aqui há quanto tempo, Maria? 3 anos, ela respondeu,
ainda parada perto da porta. E consegue lidar com isso? Ver todo esse sofrimento diariamente? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém, especialmente nenhum médico, jamais havia se interessado por como ela lidava com as dificuldades do hospital. Eu limpo, ela respondeu simplesmente. Diante do olhar confuso dele, ela elaborou. Limpo o que posso. Os pisos, as paredes, as manchas. Não posso salvar vidas como o Senhor, mas posso fazer este lugar um pouco mais limpo, um pouco mais digno para quem precisa estar aqui. Algo na simplicidade daquela resposta pareceu tocar Augusto profundamente. Ele a observou por um longo momento, como se a visse pela primeira vez. Por favor, não me chame de senhor ou doutor quando estivermos conversando assim, ele pediu. Finalmente. Meu nome é Augusto. Não seria apropriado, ela respondeu automaticamente, consciente das hierarquias rígidas do hospital. Por quê? Somos duas pessoas tentando fazer nosso trabalho em um sistema quebrado. Ele ofereceu um sorriso cansado. E acho que ambos precisamos de mais amigos neste lugar. Amigos. A palavra pairou entre eles, improvável e inesperada. Maria sentiu um calor estranho no peito, uma espécie de conexão que não imaginava possível com alguém como ele. Está bem, Augusto. Ela cedeu finalmente, pronunciando o nome com cautela, como se testasse o som dele em sua boca. Ele sorriu, um sorriso que transformou seu rosto cansado e alcançou seus olhos. Obrigado por sua honestidade, Maria, e pelo que você faz aqui. É mais importante do que muita gente percebe. Naquela noite, Maria voltou para seu pequeno apartamento alugado no subúrbio da cidade com uma sensação estranha de desorientação. Enquanto preparava sua janta simples, arroz, feijão e um ovo frito, repassava a conversa com Augusto repetidamente em sua mente. Ele a via. Não como parte da paisagem, não como uma função, mas como uma pessoa. E por alguma razão que ela não conseguia compreender plenamente, isso importava mais do que deveria. Nos dias que se seguiram, Maria e Augusto começaram um estranho ritual não planejado. Ocasionalmente, encontravam-se na sala de descanso durante o breve intervalo dela, ou após um plantão difícil dele. As conversas eram curtas, às vezes apenas trocas de observações sobre o dia, outras vezes discussões mais profundas sobre pacientes específicos ou as condições do hospital. Foi durante uma dessas conversas que Augusto descobriu sobre o sonho interrompido de Maria de se tornar enfermeira. Por que você parou os estudos? Ele perguntou, enquanto eles compartilhavam o espaço da pequena mesa, ela com seu café preto e pão com manteiga, ele com um sanduíche elaborado que trazia de casa. Minha avó adoeceu, Maria respondeu, os olhos fixos em sua caneca simples. Câncer de pâncreas. O tratamento consumiu todas as nossas economias e depois que ela partiu, as dívidas ficaram. Não tinha como continuar pagando a faculdade. Augusto assentiu lentamente, seu rosto refletindo uma compreensão genuína da dura realidade que muitos de seus pacientes também enfrentavam. Uma realidade que, ele começava a perceber, era completamente diferente de tudo o que conhecera em sua vida privilegiada. Você ainda pensa em voltar a estudar? Maria deu de ombros um gesto que tentava disfarçar o quanto aquela pergunta mexia com ela. Talvez um dia. Por enquanto, estou aqui. A conversa mudou de rumo, mas algo havia se solidificado entre eles. Um entendimento mútuo, um respeito que transcendia suas diferentes posições na hierarquia hospitalar. Uma semana depois, Augusto surpreende Maria ao encontrá-la no final de seu turno. Tenho algo para você, ele disse entregando-lhe um envelope. Confusa, ela o abriu e encontrou um folheto sobre um programa de bolsas para funcionários do hospital que desejavam complementar sua formação na área da saúde. O hospital oferece... Isso? Ela perguntou incrédula. Bem, na verdade é uma iniciativa da Fundação Vasconcelos, ele explicou parecendo subitamente desconfortável. Minha família mantém esse programa há anos, mas poucos funcionários sabem sobre ele. Maria olhou do folheto para Augusto, uma realização súbita atravessando-a. Vasconcelos. Como no Hospital Vasconcelos?
O hospital particular no centro? Ele assentiu, um leve rubor colorindo seu rosto. Meu avô o fundou e meu pai é o diretor atual. O abismo entre eles subitamente pareceu maior do que nunca. Maria segurou o folheto com mais força, sentindo uma mistura confusa de gratidão e orgulho. Ferido, por que está me dando isso? Porque você é inteligente, dedicada e se importa genuinamente com os pacientes. Ele respondeu sem hesitação. Você seria uma enfermeira excepcional, Maria. E o programa existe justamente para pessoas como você. Pessoas como eu. Ela repetiu, as palavras saindo mais amargas do que pretendia. Pobres que precisam da caridade dos Vasconcelos? O rosto de Augusto registrou o golpe, mas ele manteve a compostura. Não é caridade, é investimento em profissionais que realmente se importam com os pacientes, não apenas com status ou dinheiro. Como você saberia sobre se importar com dinheiro ou status? Você nasceu tendo ambos, ela retrucou imediatamente, arrependendo-se da explosão. Não era justo julgar Augusto por sua origem, especialmente quando ele estava tentando ajudar. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Você tem razão, ele disse finalmente, surpreendendo-a. Não sei como é lutar pelas coisas da maneira que você teve que lutar. Nasci com regalias que nunca questionei até começar a trabalhar aqui. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade desconcertante. Mas isso não significa que não posso reconhecer alguém excepcional quando a vejo. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados implícitos que nenhum dos dois estava pronto para examinar. Desculpe, Maria murmurou finalmente. Foi grosseiro da minha parte. Obrigada pelo folheto, vou pensar no assunto. Ela guardou o papel na bolsa e se despediu rapidamente, precisando de espaço para processar a confusão de emoções que a assolava. Durante toda a viagem de ônibus para casa, pensou sobre Augusto e a complexidade de sentimentos que ele despertava nela. Havia admiração, certamente, por sua dedicação aos pacientes e sua gentileza genuína. Havia gratidão por ele enxergá-la, além de sua função no hospital. Mas havia também uma pontada de ressentimento, não direcionada especificamente a ele, mas ao sistema que tornava possível que alguém nascesse com tantas portas abertas, enquanto outros precisavam lutar por migalhas de oportunidade. E, abaixo de tudo isso, havia algo mais, algo que ela não estava pronta para nomear. Uma atração, uma conexão que transcendia suas diferenças sociais e que a assustava precisamente por parecer tão impossível. Naquela noite, Maria pegou-se relendo o folheto várias vezes. A bolsa cobriria 80% das mensalidades para funcionários, com pelo menos 2 anos de casa. Era uma oportunidade real, tangível de retomar o sonho que ela havia relutantemente abandonado. Mas aceitar significaria estar em dívida com a família de Augusto. Significaria admitir que precisava de ajuda, que não poderia fazer tudo sozinha. Para alguém que havia aprendido desde cedo a contar apenas consigo mesma, a perspectiva era simultaneamente tentadora e aterrorizante. Na manhã seguinte, ela evitou as áreas onde sabia que encontraria Augusto. Precisava de mais tempo para organizar seus pensamentos, para entender o que realmente queria e se estava disposta a aceitar a mão estendida que ele oferecia. Mas o hospital, como a vida, raramente respeitava planos pessoais. E os eventos que se desenrolariam nas semanas seguintes mudariam irrevogavelmente a trajetória de ambos. A crise começou com uma reunião de emergência convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. O Hospital São Vicente, já operando, com recursos limitados, enfrentaria cortes orçamentários significativos no próximo trimestre. Equipamentos essenciais não seriam substituídos, vagas de funcionários não seriam preenchidas, e até mesmo insumos básicos como medicamentos e materiais de limpeza seriam reduzidos. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores. Maria observou a agitação crescente com uma mistura de preocupação e impotência. Como funcionária terceirizada da equipe de limpeza, sua posição era ainda mais vulnerável que a dos servidores concursados. E, no entanto,
Ela também sentia a injustiça profundamente, pensando nos pacientes como Dona Marta, cuja saúde dependia diretamente dos recursos cada vez mais escassos. Foi durante um desses dias tensos que ela encontrou Augusto novamente, dessa vez no refeitório. Ele estava sentado sozinho, lendo um documento com expressão grave. Hesitante, considerou dar meia volta para evitá-lo, mas algo em sua postura, os ombros caídos, a tensão evidente em seu rosto, a fez se aproximar. "Posso me sentar?" perguntou, segurando sua bandeja com o almoço simples. Ele ergueu o olhar, e o alívio em seu rosto ao vê-la foi quase palpável. "Claro, por favor." Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o peso da situação do hospital pairando entre eles. "Você soube dos cortes?" Augusto perguntou finalmente. Maria assentiu. "Todo mundo está falando sobre isso. O sindicato está organizando uma assembleia para quinta-feira. Você vai participar?" A pergunta a surpreendeu. "Não sei. Funcionários. Terceirizados geralmente não têm muito espaço nessas reuniões." Augusto franziu o senho. "Mas vocês serão os mais afetados. É injusto." "Muitas coisas são injustas," ela respondeu simplesmente, remexendo o arroz em seu prato. Então, olhando diretamente para ele. "E você? Se posicionar contra cortes orçamentários não seria ir contra os interesses do hospital particular da sua família?" Era uma pergunta direta, quase provocativa. Mas Augusto não se esquivou. "Minha família não tem interesse em ver o sistema público de saúde desmantelado," ele respondeu com firmeza. "Pelo contrário, meu avô sempre defendeu um sistema de saúde forte e acessível para todos. Então por que manter um hospital privado que só atende quem pode pagar? É complicado," ele suspirou. "Idealmente, todos teriam acesso ao mesmo nível de cuidado, mas o sistema é falho, como estamos vendo agora." Ele sorriu, um sorriso que começava a fazer coisas estranhas com o coração de Maria. A assembleia, realizada no auditório do hospital após o horário de funcionamento regular, estava lotada. Funcionários de todos os setores, enfermagem, administração, segurança, limpeza, cozinha, preenchiam as cadeiras e se espalhavam pelas laterais da sala. Maria, que nunca havia participado ativamente de mobilizações anteriores, estava surpresa consigo mesma por estar ali. Quando Augusto entrou pouco antes do início da assembleia, um murmúrio percorreu o auditório. Médicos raramente participavam dessas reuniões, especialmente médicos voluntários que não eram diretamente afetados pelos cortes. Ele localizou Maria na multidão e acenou discretamente, caminhando para encontrar um lugar perto da entrada. A reunião prosseguiu com discussões acaloradas sobre as possíveis respostas aos cortes. Várias ações foram propostas, desde abaixo-assinados e manifestações públicas até uma possível greve. Foi durante o debate sobre a greve que Augusto surpreendeu a todos, incluindo Maria, ao levantar a mão e pedir para falar. O representante sindical hesitou visivelmente antes de passar a palavra a ele, refletindo a desconfiança natural em relação a um médico de família influente. "Meu nome é Augusto Vasconcelos," ele começou, sua voz clara e firme, ecoando no auditório agora silencioso. "Trabalho como voluntário na emergência há 6 meses e tenho visto em primeira mão o impacto da falta de recursos na qualidade do atendimento. Esses novos cortes não são apenas injustos com os funcionários, são perigosos para os pacientes." Quando a assembleia terminou, já passava das 10 da noite. Funcionários começaram a se dispersar em pequenos grupos, discutindo animadamente os próximos passos. Maria encontrou Augusto próximo à saída, cercado por enfermeiros que faziam perguntas sobre seus contatos na imprensa. Seus olhares se cruzaram brevemente sobre as cabeças dos outros e algo silencioso foi comunicado, um reconhecimento de que, de alguma forma, haviam se tornado aliados em uma causa maior que suas diferenças pessoais. Mais tarde, quando a multidão havia diminuído e apenas alguns grupos persistiam em conversas no estacionamento, Augusto aproximou-se de Maria, que aguardava na parada de ônibus em frente ao hospital. "Precisamos conversar sobre a estratégia da comissão,"
Ele disse como justificativa para sua aproximação. Você tem um momento? Ela checou o relógio. O último ônibus para seu bairro já havia partido, o que significava que teria que pegar um mais longo e fazer uma baldeação. Alguns minutos apenas. Eles caminharam até um banco próximo, sob a luz amarelada de um poste de iluminação. A noite estava surpreendentemente fresca, após um dia quente, e Maria cruzou os braços para se proteger do vento. Você me surpreendeu lá dentro, ela admitiu. Como assim? Achei que você ficaria neutro, observando, talvez oferecendo sugestões educadas, mas você realmente se posicionou. Augusto sorriu levemente. Você me convidou para a assembleia porque achou que eu ficaria em cima do muro? Não, eu só... Ela hesitou, reorganizando seus pensamentos. Não imaginei que você se comprometeria tão abertamente. É um risco para você considerando sua família. Algumas coisas valem o risco, ele respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu era carregado de significados não ditos. O vento agitou suavemente os cabelos de Maria, e Augusto teve um impulso súbito de estender a mão e afastar uma mecha do rosto dela. Ele conteve o gesto, incerto se seria bem-vindo. Como você vai para casa? Ele perguntou em vez disso. Ônibus. Vou ter que fazer uma baldeação já que perdi o direto. Augusto hesitou apenas por um segundo. Posso te dar uma carona se quiser. Moro na Zona Sul, mas não me importo de desviar. Maria sentiu uma hesitação instintiva. Aceitar uma carona de Augusto significava cruzar uma linha, tornar sua conexão algo mais pessoal, fora dos limites do hospital e da causa que agora compartilhavam. Mas estava tarde, ela estava cansada, e a perspectiva de mais de uma hora em transporte público não era atraente. Se não for muito incômodo, ela cedeu finalmente. Nenhum incômodo, ele garantiu, e algo em seu sorriso fez Maria pensar que ele estava mais feliz com sua aceitação do que deveria estar razoavelmente. O carro de Augusto, um sedã preto discreto, mas obviamente caro, estava estacionado não muito longe. Enquanto caminhavam até ele, Maria sentiu uma autoconsciência que não experimentava há muito tempo. Era como se dois mundos estivessem colidindo. O dela, feito de ônibus lotados e contas atrasadas, e o dele, de carros de luxo e oportunidades abundantes. Para onde vamos? Perguntou ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Vila Esperança, respondeu Maria, nomeando um bairro da periferia a cerca de 40 minutos do hospital. Viu um breve lampejo de surpresa no rosto de Augusto. Provavelmente nunca havia dirigido por aquelas ruas, mas ele apenas assentiu e deu a volta para entrar no carro. O interior era tão elegante quanto o exterior sugeria, com bancos de couro e um sistema de som sofisticado, tocando baixinho uma música clássica que Maria não reconheceu. Ela sentou-se rigidamente, cuidadosa para não tocar em nada, sentindo-se deslocada entre tanto luxo. Você pode relaxar, sabe? Augusto comentou, enquanto saíam do estacionamento. É só um carro. Um carro que provavelmente custa mais que tudo que já possuí na vida, ela respondeu, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Augusto ficou em silêncio por um momento, como se processasse aquela realidade. Entendo porque isso torna as coisas estranhas entre nós, ele disse finalmente, mas gostaria que não fosse assim. Assim como, achei que você ficaria neutro, observando, talvez oferecendo sugestões educadas, mas você realmente se posicionou. Augusto sorriu levemente. Você me convidou para a assembleia porque achou que eu ficaria em cima do muro? Não, eu só... Ela hesitou, reorganizando seus pensamentos. Não imaginei que você se comprometeria tão abertamente. É um risco para você, considerando sua família. Algumas coisas valem o risco, ele respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu era carregado de significados não ditos. O vento agitou suavemente os cabelos de Maria, e Augusto teve um impulso súbito de estender a mão e afastar uma mecha do rosto dela. Ele conteve o gesto, incerto se seria bem-vindo. Como você vai para casa? Ele perguntou em vez disso. Ônibus. Vou ter que fazer uma baldeação já que perdi o direto.
Augusto hesitou apenas por um segundo. Posso te dar uma carona se quiser. Moro na Zona Sul, mas não me importo de desviar. Maria sentiu uma hesitação instintiva. Aceitar uma carona de Augusto significava cruzar uma linha, tornar sua conexão algo mais pessoal, fora dos limites do hospital e da causa que agora compartilhavam. Mas estava tarde, ela estava cansada, e a perspectiva de mais de uma hora em transporte público não era atraente, se não for muito incômodo. Ela cedeu finalmente. Nenhum incômodo, ele garantiu, e algo em seu sorriso fez Maria pensar que ele estava mais feliz com sua aceitação do que deveria estar razoavelmente. O carro de Augusto, um sedã preto discreto, mas obviamente caro, estava estacionado não muito longe. Enquanto caminhavam até ele, Maria sentiu uma autoconsciência que não experimentava há muito tempo. Era como se dois mundos estivessem colidindo. O dela, feito de ônibus lotados e contas atrasadas, e o dele, de carros de luxo e oportunidades abundantes. Para onde vamos? Perguntou ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Vila Esperança, respondeu Maria, nomeando um bairro da periferia a cerca de 40 minutos do hospital. Viu um breve lampejo de surpresa no rosto de Augusto. Provavelmente nunca havia dirigido por aquelas ruas, mas ele apenas assentiu e deu a volta para entrar no carro. O interior era tão elegante quanto o exterior sugeria, com bancos de couro e um sistema de som sofisticado tocando baixinho uma música clássica que Maria não reconheceu. Ela sentou-se rigidamente, cuidadosa para não tocar em nada, sentindo-se deslocada entre tanto luxo. Você pode relaxar, sabe? Augusto comentou, enquanto saíam do estacionamento. É só um carro. Um carro que provavelmente custa mais que tudo que já possuí na vida. Ela respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Augusto ficou em silêncio por um momento, como se processasse aquela realidade. Entendo por que isso torna as coisas estranhas entre nós, ele disse finalmente. Mas gostaria que não fosse assim. Assim como que você não me visse apenas como um menino rico tentando fazer caridade. Maria virou-se para olhá-lo. No perfil iluminado pelas luzes ocasionais da estrada, ele parecia simultaneamente mais jovem e mais cansado do que no hospital. Não é assim que vejo você, ela disse suavemente. Não mais, pelo menos. Ele lançou-lhe um olhar rápido, um pequeno sorriso nos lábios. Não? E como você me vê agora? Ela considerou a pergunta, sentindo que sua resposta importava mais. Era do que uma conversa casual de carona. Como alguém tentando fazer a diferença, mesmo que não precise. E isso é admirável. O sorriso de Augusto se ampliou, iluminando seu rosto de uma maneira que fez algo revirar no estômago de Maria. O resto do trajeto foi preenchido por uma conversa surpreendentemente fácil sobre a comissão recém-formada, os planos para a mobilização contra os cortes e, gradualmente, temas mais pessoais. Augusto falou sobre a pressão de crescer numa família de médicos renomados, as expectativas sempre elevadas, a sensação constante de nunca fazer o suficiente. Meu pai queria que eu me especializasse em cirurgia cardíaca, como ele, contou. Fiquei considerando a ideia até meu último ano de faculdade, quando fiz um estágio voluntário em um posto de saúde na periferia. Foi lá que percebi que queria fazer algo diferente, algo que realmente ajudasse quem mais precisa. E seu pai aceitou bem sua decisão? Augusto riu, um som sem muito humor. Digamos que ainda estamos negociando essa diferença de visões. Ele acha que estou desperdiçando meu potencial no São Vicente. Quando finalmente chegaram ao endereço que Maria havia fornecido, um pequeno prédio de 3 andares, em uma rua mal iluminada, Augusto parou o carro, mas não desligou o motor imediatamente. Obrigada pela carona, ela disse, a mão já na maçaneta. Foi um prazer, ele respondeu, parecendo genuinamente relutante em vê-la partir. Nos vemos amanhã na reunião da comissão? Ela assentiu. Às 7, não se atrase. Ele sorriu novamente. Não me atreveria. Houve um momento, breve mas intenso, em que algo pareceu passar entre eles. Uma possibilidade, uma pergunta não formulada.
Então Maria abriu a porta e saiu rapidamente, como se temesse o que poderia acontecer se ficasse mais um segundo. Boa noite, Augusto, ela disse, inclinando-se para olhá-lo uma última vez. Boa noite, Maria. Ele respondeu suavemente. Ela fechou a porta e subiu os degraus até o prédio, consciente do carro ainda parado, esperando que ela entrasse em segurança. Apenas quando ela destrancou a porta da entrada e acenou brevemente, ele ligou o motor e partiu. Dentro de seu pequeno apartamento de um quarto, Maria encostou-se na porta fechada, seu coração batendo em um ritmo estranho e acelerado que ela não conseguia atribuir apenas ao cansaço do longo dia. Os dias seguintes trouxeram uma intensificação tanto da mobilização no hospital quanto da aproximação entre Maria e Augusto. Como membros da Comissão de Resistência aos Cortes, eles se encontravam quase diariamente para reuniões, planejamento de ações e articulações com outros setores. Para a surpresa de muitos, Augusto estava frequentemente presente nessas ações, conversando com as pessoas, explicando os impactos dos cortes com uma clareza que tornava o assunto acessível mesmo para quem não estava familiarizado com a gestão hospitalar. Foi durante uma dessas ações, numa tarde especialmente quente, que um incidente inesperado mudou ainda mais a dinâmica entre eles. Maria estava recolhendo assinaturas quando viu um grupo de homens de terno se aproximando da entrada do hospital. No centro deles, caminhando com a postura ereta e confiante de quem está acostumado a comandar, estava um homem mais velho cuja semelhança com Augusto era inconfundível. Dr. Ricardo Vasconcelos, o pai de Augusto, havia vindo pessoalmente ao São Vicente, aparentemente para uma reunião com a diretoria. Seu olhar percorreu rapidamente o pequeno grupo de funcionários, com camisetas e cartazes contra os cortes, e Maria viu um lampejo de desaprovação em seu rosto. Nesse momento, Augusto também avistou o pai. Ele estava a poucos metros de Maria, conversando com um paciente idoso. A expressão em seu rosto ao ver o pai foi uma complexa mistura de surpresa, resignação e algo que parecia muito com determinação. Pai, ele cumprimentou, aproximando-se do grupo. Não sabia que você viria hoje. Evidentemente, respondeu o Dr. Ricardo secamente, olhando para a camiseta que Augusto usava, com os dizeres: cortar saúde é cortar vidas. Precisamos conversar, Augusto, em particular. Estou no meio de algo importante aqui, Augusto respondeu sem ceder terreno. O mais velho dos Vasconcelos apertou os lábios em uma linha fina de desaprovação. Isto é uma imprudência, e você sabe disso. Sua participação neste protesto está colocando nossa família em uma posição delicada com a Secretaria de Saúde. A família está em uma posição delicada, porque os valores que vovô defendia estão sendo abandonados em nome do lucro. Augusto respondeu, sua voz calma, mas firme. Maria observava a troca, fascinada pela coragem de Augusto em enfrentar o pai publicamente, defendendo uma causa que ia contra os interesses imediatos de sua família, mas consciente de que estava testemunhando algo profundamente pessoal. Não vou discutir isso aqui, Dr. Ricardo declarou finalmente, sua voz tensa. Venha ao meu escritório amanhã, temos muito a conversar. Com isso, ele e seu grupo adentraram o hospital, deixando Augusto parado na entrada, visivelmente abalado. Apesar de sua postura resoluta, Maria hesitou apenas por um momento antes de se aproximar. Você está bem? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia notado ser um sinal de nervosismo. Sim, só complicações familiares. Nada que eu não esperasse eventualmente. Ele parecia bastante irritado. Ele está. Meu pai acredita que a medicina pública e privada podem coexistir pacificamente, desde que cada uma fique em seu lugar. Ver seu filho e herdeiro envolvido em mobilizações contra cortes orçamentários não estava nos planos dele para o império. Vasconcelos. Havia uma amargura incomum em sua voz. Você se arrepende? Ela perguntou suavemente. De se envolver nisso tudo? Augusto olhou para ela, seus olhos verdes acinzentados intensos sob o sol da tarde. Nem por um segundo. Algo mudou entre eles naquele momento. Um reconhecimento mútuo de que, apesar de todas as suas diferenças,
compartilhavam valores fundamentais que os aproximavam mais do que qualquer circunstância externa poderia separá-los. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, Maria encontrou Augusto na sala de descanso, parecendo preocupado enquanto examinava seu telefone. "Reunião com seu pai?" ela perguntou, sentando-se ao seu lado com sua marmita simples. Ele assentiu, guardando o aparelho. "Foi tão bem quanto eu esperava", quer dizer terrível. "Quer falar sobre isso?" Augusto suspirou profundamente. "Ele basicamente me deu um ultimato. Ou eu reconsidero meu envolvimento com agitações políticas, como ele chamou, ou posso esquecer minha posição no conselho da Fundação da Família." "Isso é sério", Maria comentou, compreendendo o quanto aquela ameaça significava não apenas profissionalmente, mas para a relação familiar de Augusto. Ele a olhou com uma expressão estranhamente calma. "Mas sabe de uma coisa? Quando ele disse isso, senti mais alívio do que medo, como se finalmente pudesse ser honesto sobre quem sou e o que realmente importa para mim. E o que realmente importa para você?" A pergunta saiu quase em um sussurro. "Fazer a diferença de verdade. Não apenas assinar cheques para a caridade enquanto mantém um sistema que perpetua a desigualdade." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. "Há pessoas como você, Maria. Pessoas que fazem o que é certo mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando." O calor que subiu ao rosto de Maria não tinha nada a ver com o vapor que escapava de sua marmita. A maneira como Augusto a olhava, como se ela fosse algo precioso e admirável, era desconcertante. "Você idealiza demais as pessoas comuns", ela murmurou, mexendo o arroz com o garfo. "Faço o que faço porque preciso sobreviver, não por algum nobre propósito." "Não, é verdade e você sabe disso." A voz dele era gentil, mas firme. "Vi como você trata os pacientes, Maria. Como vai além do seu trabalho para cuidar deles. Isso não é apenas sobreviver. É escolher fazer a diferença, mesmo quando ninguém exige isso de você." Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela, um reconhecimento que raramente permitia a si mesma, de que sim, suas pequenas gentilezas, seu esforço extra, sua recusa em tratar os pacientes como meros ocupantes de leitos, eram escolhas conscientes que faziam parte de quem ela era. Augusto aproveitou seu silêncio para continuar. "Sabe, quando comecei a trabalhar aqui, estava tentando provar algo, para meu pai, para mim mesmo. Mas agora..." Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Agora há mais em jogo. Pessoas que importam para mim, uma causa que acredito, e não vou virar as costas para isso, nem mesmo pela aprovação da minha família." O que Maria viu em seus olhos naquele momento era mais do que determinação ou princípios. Era algo perigosamente próximo de afeição, dirigido não a uma causa abstrata, mas a ela especificamente. Antes que pudesse responder, o alarme de emergência do hospital soou. Ambos se levantaram instintivamente, a conversa pessoal temporariamente esquecida diante da urgência profissional. "Preciso ir", Augusto disse, já se movendo em direção à porta. "Eu também", Maria respondeu, sabendo que qualquer emergência significava mais áreas para limpar, mais cuidados para garantir que o ambiente permanecesse seguro para pacientes e profissionais. Eles se separaram no corredor, cada um indo para sua função, mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Uma barreira invisível havia caído, revelando possibilidades que nenhum dos dois havia permitido considerar até então. Nas semanas seguintes, a mobilização contra os cortes intensificou-se. A imprensa local começou a cobrir a situação do hospital, em grande parte devido às entrevistas que Augusto concedia, explicando com clareza os impactos dos cortes na qualidade do atendimento. Paralelamente, a relação entre Maria e Augusto evoluía de uma improvável amizade para algo mais profundo e complexo. As caronas ocasionais tornaram-se regulares. Conversas no refeitório estendiam-se cada vez mais. Troca de mensagens continuavam após o expediente, inicialmente sobre assuntos da comissão, gradualmente incluindo temas mais pessoais. Foi Dona Jurema, com sua perspicácia afiada pelos anos,
quem verbalizou o que muitos já haviam notado. Vocês. Dois estão dançando um ao redor do outro como adolescentes. Ela comentou para Maria, enquanto ambas organizavam panfletos para uma manifestação. É bonito de ver, mas também um pouco frustrante. Alguém precisa dar o primeiro passo. Não. Sei do que você está falando. Maria respondeu automaticamente, sentindo o rosto esquentar. Claro que não. Dona Jurema sorriu. Só não sabe que aquele rapaz olha para você como se tivesse pendurado a lua no céu. Somos apenas amigos, Maria insistiu, embora seu coração acelerasse ao pensar nas implicações das palavras da colega. Aliados na mesma causa. Querida, tenho idade suficiente para ser sua mãe. E já vi esse filme muitas vezes. A recepcionista respondeu com um sorriso gentil. O que vocês têm vai muito além de apenas amigos. A questão é, o que você vai fazer a respeito? A pergunta perseguiu Maria pelo resto do dia. O que ela faria a respeito dos sentimentos que cresciam dentro dela? Sentimentos que contradiziam tudo que sempre considerara possível ou prudente. A resposta veio de forma inesperada, durante uma noite especialmente caótica na emergência do hospital. Um acidente grave havia trazido múltiplas vítimas, sobrecarregando a equipe já reduzida. Maria trabalhava incansavelmente para manter os corredores e salas limpos, garantindo que médicos e enfermeiros tivessem um ambiente adequado para salvar vidas. Foi nesse cenário de crise que ela viu Augusto em ação como nunca antes, coordenando equipes, atendendo pacientes, tomando decisões rápidas e precisas, em situações literalmente de vida ou morte. Não havia nele nenhum traço do menino rico que ela inicialmente imaginara. Apenas um médico dedicado, comprometido com cada paciente que passava por suas mãos, independentemente de sua condição social. Quando a emergência finalmente se estabilizou horas depois, Maria o encontrou sentado sozinho em um corredor vazio, exausto, com manchas de sangue em seu jaleco e uma expressão de profunda tristeza. Sem dizer nada, ela sentou-se ao seu lado. Perdemos dois, ele disse após alguns momentos de silêncio. Um senhor de 67 anos e uma menina de apenas 19. Se tivéssemos mais equipamentos, mais pessoal... A raiva e a impotência em sua voz eram palpáveis. Maria, num gesto instintivo, pegou sua mão. As mãos de ambos estavam ásperas após horas de trabalho intenso, as dele de tanto lavar entre procedimentos, as dela dos produtos químicos de limpeza. Você fez tudo o que podia. Ela disse suavemente. Vi você trabalhando. Ninguém poderia ter feito mais. Ele olhou para suas mãos entrelaçadas e então para o rosto dela. Por que fazemos isso, Maria? Por que continuamos lutando quando parece que o sistema inteiro está contra nós? Porque é o certo, ela respondeu simplesmente. Porque cada vida importa. Porque desistir não é uma opção. Algo se quebrou na expressão de Augusto, uma última barreira de reserva ou pretensão. E então, num movimento tão natural quanto respirar, ele inclinou-se para a frente e a beijou. Foi um beijo gentil, quase hesitante, como uma pergunta. Maria congelou por um momento, surpresa não pelo gesto em si, que de alguma forma parecia inevitável, mas pela intensidade do que sentiu em resposta. Então, antes que pudesse pensar demais, antes que todas as razões pelas quais aquilo era complicado pudessem inundar sua mente, ela correspondeu ao beijo. Quando finalmente se separaram, Augusto a olhava com uma mistura de espanto e alegria, como se não pudesse acreditar no que acabava de acontecer. Eu não planejei isso, ele disse finalmente, ainda segurando sua mão. Eu também não, ela respondeu com um pequeno sorriso. Mas acho que uma parte de mim vem esperando por isso, há algum tempo. Eu também, ele confessou, seu polegar traçando círculos suaves na palma da mão dela. Desde aquela primeira conversa na sala de descanso, quando você disse que simplesmente limpa. Havia tanta dignidade e propósito naquelas palavras, simples. Foi quando comecei a perceber que você era diferente de qualquer pessoa que já conheci. Maria sentiu uma onda de emoção que não conseguia nomear completamente. Por tanto tempo,
ela havia se visto apenas como alguém lutando para sobreviver, para manter a cabeça acima d'água. Ver-se refletida nos olhos de Augusto, como alguém valioso, admirável, desejável, era simultaneamente desconcertante e profundamente afirmador. Isso é loucura, ela murmurou, embora não soltasse a mão dele. Nós somos tão diferentes. Nossos mundos são tão diferentes. Talvez não. Tanto quanto pareça, ele respondeu. Nos últimos meses, tenho pensado muito sobre o que realmente importa na vida. E não são as coisas que separam nossos mundos, dinheiro, status, privilégio. São as coisas que compartilhamos, compaixão, integridade, a vontade de fazer, a diferença. Antes que ela pudesse responder, o som de passos aproximando-se os trouxe de volta à realidade do hospital. Rapidamente, eles se afastaram um do outro, voltando a uma distância profissionalmente apropriada. Uma enfermeira apareceu no corredor. Dr. Vasconcelos, precisamos de você na sala 3. Estou indo, ele respondeu, levantando-se. Antes de seguir a enfermeira, ele olhou para Maria uma última vez. Podemos conversar depois? Talvez tomar um café quando o meu turno acabar? Ela assentiu, incapaz de confiar em sua voz naquele momento. Enquanto o observava afastar-se, Maria sentiu-se simultaneamente leve e assustada. O que havia começado como uma improvável amizade através das barreiras sociais estava se transformando em algo muito mais complexo e potencialmente doloroso. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a arriscar a dor pela possibilidade de algo verdadeiramente significativo. O café prometido aconteceu em uma pequena lanchonete próxima ao hospital, um lugar simples frequentado principalmente por funcionários em busca de uma refeição rápida entre turnos. A escolha do local não passou despercebida por Maria. Augusto havia optado por um ambiente onde ela se sentiria confortável, não um dos restaurantes elegantes que certamente frequentava com sua família. Sentados em uma mesa nos fundos, com xícaras de café à frente, ambos pareciam simultaneamente ansiosos e hesitantes, como se não soubessem exatamente como proceder após o momento de intimidade que haviam compartilhado. Sobre o que aconteceu mais cedo, Augusto começou finalmente. Foi um momento de emoção, Maria completou rapidamente. Estávamos ambos exaustos, abalados com a situação da emergência. Ele a estudou por um momento, uma expressão séria em seu rosto. É isso que você realmente pensa? Que foi apenas o estresse do momento? Maria encarou sua xícara, evitando seu olhar penetrante. Não sei o que pensar, Augusto. Somos pessoas muito diferentes, de mundos completamente distintos. Você continua dizendo isso, ele respondeu, uma nota de frustração em sua voz. Mas acho que são apenas desculpas para manter uma distância segura. Suas palavras atingiram um nervo exposto. Desculpas? Ela ergueu o olhar subitamente irritada. Você acha que é fácil para mim? Que estou apenas inventando problemas? A realidade é que você pode brincar de rebelde agora, lutando contra o sistema e namorando a faxineira, mas eventualmente voltará para seu mundo. Eu sempre serei quem... Sou Augusto. Ele recuou levemente, surpreso com a intensidade de sua reação. Não é justo me acusar de brincar de rebelde. O que sinto por você, o que acredito sobre o hospital e o sistema de saúde é genuíno. Talvez agora seja, ela concedeu abaixando a voz ao perceber que algumas pessoas nas mesas próximas começavam a olhar. Mas você tem escolhas que eu nunca terei. Pode decidir voltar para a clínica do seu pai amanhã e tudo estará bem. Sua vida continuará confortável. Eu não tenho essa segurança. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Augusto parecia estar lutando para encontrar as palavras certas, seu rosto mostrando uma mistura de mágoa e determinação. Entendo. Por que você se sente assim? Ele disse finalmente. E não vou fingir que compreendo completamente como é viver sem as vantagens que sempre tive. Mas também não vou permitir que você me coloque em uma caixa baseada apenas em meu histórico familiar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não tocando a dela, mas deixando o convite implícito. O que sinto por você é real, Maria. E o que acredito sobre justiça e qualidade na saúde também é.
Não estou brincando de rebelde. Estou finalmente vivendo de acordo com meus próprios valores, não os que foram impostos a mim. Havia uma sinceridade em suas palavras que era difícil ignorar. Maria sentiu sua raiva diminuir, substituída por uma confusão de emoções mais complexas. Tenho medo, ela admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Não apenas do que as pessoas diriam, ou de como seu mundo me veria. Tenho medo de me permitir sentir algo por você e depois descobrir que estava certa desde o início, que somos incompatíveis. E se estivermos errados? Ele perguntou suavemente. E se descobrirmos que o que compartilhamos, nossos valores, nossa visão de mundo, o que sentimos um pelo outro, é mais forte que todas essas diferenças externas? Maria olhou para ele, para o homem que havia desafiado todas as suas expectativas iniciais, que havia demonstrado uma integridade e uma compaixão que ela nunca esperou encontrar em alguém de sua origem. E percebeu que, apesar de todos os seus medos e reservas, queria descobrir a resposta para essa pergunta. Lentamente, ela estendeu a mão, permitindo que seus dedos tocassem os dele sobre a mesa. Não sei para onde isso vai nos levar, ela disse. Honestamente, nem eu, ele admitiu com um pequeno sorriso, mas gostaria de descobrir se você estiver disposta. Aquela conversa marcou o início de algo novo entre eles. Não exatamente um relacionamento no sentido tradicional, mas um acordo para explorar o que quer que estivesse crescendo entre eles, mesmo com todas as complicações que isso implicava. Nos dias que se seguiram, eles desenvolveram uma rotina cautelosa. Augusto continuava dando caronas para Maria após os turnos, às vezes parando em algum lugar para uma refeição simples ou apenas uma conversa. No hospital, mantinham uma distância profissional, embora os olhares trocados e os momentos roubados, em corredores vazios, contassem uma história diferente para quem soubesse observar. A mobilização contra os cortes orçamentários continuava crescendo. O que começou como uma petição local havia se transformado em um movimento mais amplo, atraindo apoio de outros hospitais públicos e até mesmo de algumas figuras políticas influentes. Foi durante uma entrevista para um jornal de grande circulação que Augusto finalmente tornou pública sua ruptura com a visão de sua família sobre o sistema de saúde. Quando o repórter questionou se sua posição não contradizia os interesses do hospital privado de sua família, sua resposta foi direta e incisiva. O verdadeiro legado do meu avô que fundou nossa instituição não era o lucro, mas o cuidado com os pacientes, ele declarou. E um sistema de saúde justo e funcional beneficia a todos, não apenas os que podem pagar. Se a defesa desses valores me coloca em conflito com interesses econômicos imediatos, que seja, há princípios mais importantes que o lucro. A entrevista repercutiu amplamente, incluindo nos círculos sociais frequentados pela família Vasconcelos. A reação do Dr. Ricardo não tardou. Maria estava terminando seu turno quando viu o pai de Augusto entrar no hospital como uma tempestade, cercado pelos mesmos assessores da vez anterior, mas desta vez com uma expressão que ia além da mera desaprovação. Era pura fúria contida. Ela observou, tensa, quando pai e filho encontraram-se no corredor principal, criando inadvertidamente uma cena pública. Isso foi a gota d'água, Augusto, Dr. Ricardo declarou, sua voz controlada, mas carregada de raiva. Você não apenas se envolveu com esta cruzada, mas agora está publicamente minando tudo que nossa família construiu, usando seu nome, nosso nome, para atacar o trabalho de gerações? Augusto permaneceu calmo, embora Maria pudesse ver a tensão em sua postura. Não estou atacando nossa família, pai. Estou defendendo valores que deveriam ser nossos. O vovô sempre dizia que a medicina era primeiramente sobre cuidar das pessoas, não sobre lucro. Não use seu avô para justificar essa rebeldia. Mais velho parecia prestes a perder o controle. Você tem ideia do impacto que suas declarações terão nos nossos investidores, nas parcerias que construímos? Você está jogando fora décadas de trabalho por um capricho idealista. Não. É um capricho, Augusto respondeu firmemente.
É uma convicção baseada no que vejo todos os dias aqui. Pessoas morrendo porque não temos recursos suficientes, enquanto hospitais como o nosso têm equipamentos de última geração que ficam subutilizados porque apenas uma fração da população pode pagar por eles. Isso não está certo, pai, e você sabe disso. Dr. Ricardo respirou fundo, como se tentasse controlar-se. Você tem até amanhã para reconsiderar sua posição e emitir uma retratação pública. Caso contrário, não apenas sua posição no conselho da fundação estará comprometida, mas também sua participação nos negócios da família. Estou falando de seu fundo fiduciário, Augusto, de seu futuro. Um silêncio tenso caiu sobre o corredor. Funcionários e pacientes que passavam tentavam fingir que não estavam ouvindo, mas a confrontação era impossível de ignorar. Maria, que havia congelado no lugar ao ver a cena se desenrolar, sentiu um nó no estômago. Ela sabia o que aquela ameaça significava. Augusto estava sendo forçado a escolher entre sua família, sua segurança financeira, todo o seu mundo e as convicções que havia desenvolvido trabalhando no hospital público. Os olhos de Augusto encontraram os dela brevemente através do corredor e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa, um reconhecimento do momento crucial que estava vivendo. Então ele voltou-se para o pai. Não preciso até amanhã, ele disse, sua voz calma, mas resoluta. Minha resposta é não. Não vou me retratar nem abandonar esta causa. E se isso significa perder meu lugar na família, então que seja. Dr. Ricardo empalideceu visivelmente. Você não entende o que está fazendo. Pela primeira vez, pai, acho que entendo perfeitamente. O médico mais velho lançou um olhar furioso ao redor, até que seus olhos pousaram em Maria. Algo em sua expressão mudou, como se fizesse uma conexão que não havia percebido antes. Entendo, ele disse friamente. Então é isso, você foi influenciado. Ele olhou para Maria com um desdém mal disfarçado. Espero que valha a pena, Augusto. Com isso, ele girou nos calcanhares e saiu, seus assessores apressando-se para acompanhá-lo. O silêncio que deixou para trás era quase palpável. As semanas seguintes trouxeram uma avalanche de mudanças para ambos. Augusto, fiel à sua palavra, não recuou em seu apoio à mobilização contra os cortes orçamentários. Para Maria, observar essa transformação era simultaneamente inspirador e aterrorizante. Havia momentos em que se perguntava se estava testemunhando uma genuína evolução pessoal ou apenas uma fase rebelde que eventualmente passaria, deixando-a como um capítulo encerrado na vida de Augusto. No entanto, havia também momentos que dissipavam essas dúvidas, momentos como quando ele apareceu no hospital, exausto após uma noite em claro preparando documentos para uma audiência pública, apenas para perguntar se ela gostaria de almoçar juntos, ou quando ele a surpreendeu folheando um catálogo de cursos de enfermagem, dizendo que havia conversado com a coordenadora do programa de bolsas da fundação, que garantiria que a situação pessoal de Augusto não afetaria as bolsas já comprometidas com funcionários do hospital. Seu relacionamento evoluía lentamente, com ambos ainda cautelosos, ainda aprendendo a navegar as diferenças em suas experiências e perspectivas. Foi durante uma conversa, sentados no pequeno banco de praça perto do hospital, onde frequentemente almoçavam juntos, que Maria finalmente expressou algo que vinha guardando. Sabe o que mais me assusta? Ela perguntou, olhando para o sanduíche, em suas mãos em vez de para ele. Não é apenas o medo de que você se arrependa, é o medo de me perder nisso tudo. Augusto franziu o senho, confuso. Como assim? Passei tanto tempo construindo quem sou, Augusto. Tanta luta para ter independência, para não precisar de ninguém. E agora? Ela hesitou, procurando as palavras certas. Agora me pego pensando em você, sonhando com possibilidades que nunca permiti a mim mesma antes. E se me perder nessa fantasia? E se me tornar dependente de você, da sua visão do mundo? Ele ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras com a seriedade que elas mereciam. Entendo seu medo, disse finalmente.
Você não precisa escolher entre ser a pessoa forte e independente que sempre foi e estar comigo. Não. Estou pedindo que se torne outra pessoa, Maria. Estou pedindo para construirmos algo juntos como iguais, cada um trazendo sua própria força para a relação. Ele pegou sua mão gentilmente. Na verdade, é sua independência, sua força, sua integridade que me atraíram em primeiro lugar. Por que eu gostaria que você perdesse essas qualidades? Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela. Um reconhecimento de que talvez fosse possível manter sua identidade enquanto se abria para a vulnerabilidade de amar e ser amada. Era um equilíbrio delicado, um que exigiria constante comunicação e respeito mútuo, mas não impossível. Além disso, acrescentou Augusto com um sorriso gentil, você é teimosa demais para perder-se em qualquer relacionamento, mesmo que quisesse. Ela riu, reconhecendo a verdade em suas palavras, e sentiu parte da tensão deixar seus ombros. Talvez você tenha razão. Enquanto seu relacionamento se aprofundava, a mobilização contra os cortes no hospital ganhava força. A mídia local e até mesmo alguns veículos nacionais cobriram o evento, ampliando o alcance da causa. Maria, que nunca havia falado em público, surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, ao pegar o microfone e compartilhar sua perspectiva. Com uma eloquência nascida da paixão genuína, ela falou sobre as pequenas dificuldades que os pacientes enfrentavam diariamente devido à falta de recursos, sobre como os funcionários frequentemente usavam seus próprios materiais para garantir condições mínimas de higiene, sobre a resiliência e dedicação de cada profissional, que persistia apesar das dificuldades. Não estamos pedindo luxo, ela concluiu, sua voz firme apesar do nervosismo. Estamos pedindo o básico para que possamos tratar cada pessoa que entra por aquelas portas com a dignidade que merece. Porque no final do dia todos nós, ricos ou pobres, doutores ou faxineiros, merecemos ser cuidados com dignidade quando estamos vulneráveis. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. De seu lugar na plateia, Augusto a observava com uma mistura de orgulho e admiração que fez seu coração expandir-se dentro do peito. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas para o apartamento dela, ele disse algo que ficaria com ela por muito tempo. Quando você falou hoje, vi o futuro, ele comentou quase casualmente. O futuro? Como assim? Vi a enfermeira que você será um dia. Ele apertou sua mão gentilmente. Forte, apaixonada, articulada. Uma defensora feroz dos pacientes. Você vai ser extraordinária, Maria. O fato dele falar sobre seu sonho, não como uma possibilidade distante, mas como uma certeza, como algo que ele simplesmente sabia que aconteceria, tocou-a profundamente. Era uma forma de fé que ninguém, além de sua falecida avó, jamais demonstrou. Obrigada por acreditar em mim, ela murmurou apoiando a cabeça em seu ombro enquanto andavam. Não é difícil acreditar no que é evidente, ele respondeu simplesmente. A audiência pública marcou um ponto de virada na mobilização. A visibilidade na mídia, combinada com a pressão pública crescente, começou a surtir efeito. Semanas depois, a Secretaria de Saúde anunciou uma revisão dos cortes propostos, concordando em manter níveis mínimos de financiamento para áreas críticas e comprometendo-se a buscar fontes alternativas de recursos. Não era uma vitória completa. Muitas das restrições orçamentárias permaneceriam, mas representava que a mobilização coletiva poderia, de fato, fazer diferença. Na comemoração organizada pelo sindicato após o anúncio, Maria e Augusto encontraram-se no centro das felicitações. Seu trabalho conjunto haviam sido cruciais para o sucesso parcial da mobilização. Foi Dona Jurema, sempre observadora, quem levantou o brinde que fez todos sorrirem. A nossa dupla mais improvável, ela declarou, erguendo seu copo. Que nos lembraram que quando pessoas diferentes se unem por um objetivo comum, coisas extraordinárias podem acontecer. Os olhares que Maria e Augusto trocaram naquele momento continham mais do que a satisfação pelo reconhecimento de seu trabalho. Era um entendimento mútuo de que aquelas palavras se aplicavam não apenas à mobilização,
mas a jornada pessoal, que vinham compartilhando. Mais tarde, quando a celebração começava a diminuir, Augusto puxou Maria para um canto mais tranquilo. "Tenho algo para te contar", ele disse, uma expressão difícil de ler em seu rosto. "O que foi?" ela perguntou subitamente preocupada. "Recebi uma proposta", ele explicou. "O Dr. Mendes, diretor do São Vicente, me convidou para assumir um cargo administrativo. Ele quer alguém que entenda tanto o lado médico quanto as questões de políticas públicas de saúde para ajudar a reestruturar o hospital após essa crise." Maria piscou, surpresa. "Isso é incrível, Augusto. Você aceitou?" "Ainda não", ele respondeu, estudando seu rosto. "Queria falar com você primeiro. Se aceitar, terei que reduzir minhas horas na emergência. Mas poderei influenciar decisões importantes sobre alocação de recursos, contratações, melhoria de protocolos. Parece perfeito para você", ela disse sinceramente. "Você seria excelente nesse papel." Ele sorriu, visivelmente aliviado com sua reação. "Tem mais uma coisa", acrescentou. "Parte da reestruturação inclui expandir o programa de desenvolvimento profissional para funcionários, e eu estava pensando..." Ele hesitou, subitamente nervoso. "Estava pensando que talvez você finalmente pudesse se inscrever no curso de enfermagem." Maria sentiu seu coração acelerar. O sonho que havia relutantemente abandonado anos atrás, que havia ressurgido apenas como uma possibilidade distante nos últimos meses, agora parecia tangível, alcançável. Eu não sei se posso conciliar o trabalho e os estudos." Ela hesitou. "O programa inclui flexibilização de horários para funcionários e estudantes", ele explicou. "Foi uma das condições que coloquei ao Dr. Mendes." Ela o encarou, uma suspeita formando-se em sua mente. "Você sugeriu isso especificamente pensando em mim?" "Não apenas em você", ele corrigiu rapidamente. "Há muitos funcionários talentosos no hospital que gostariam de avançar profissionalmente, mas não têm oportunidade. Mas sim, pensei em você também." "É errado?" Ela considerou a pergunta seriamente, mas olhando nos olhos de Augusto, ela viu apenas respeito e o desejo sincero de usar sua posição para criar oportunidades que deveriam existir independentemente. "Não", ela respondeu finalmente. "Não é errado. É o que fazemos por quem amamos, não é? Usamos o que temos para apoiar seus sonhos." Foi a primeira vez que a palavra amor havia sido mencionada entre eles, mesmo que indiretamente. Augusto pegou suas mãos, seus olhos iluminando-se com uma intensidade que a deixou sem fôlego. "Sim", ele concordou suavemente. "É exatamente isso." Um silêncio significativo estendeu-se entre eles, cheio de possibilidades não ditas, de futuros. "Então..." Maria quebrou o silêncio finalmente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Um diretor administrativo e uma estudante de enfermagem. Essa é nossa próxima capítulo?" "Parece um bom começo", Augusto respondeu, puxando-a para mais perto. "Embora eu suspeite que a verdadeira história apenas está começando." Enquanto seus lábios se encontravam, selando promessas não verbalizadas, mas profundamente sentidas, Maria permitiu-se acreditar. Não apenas no amor que crescia entre eles, mas na possibilidade de um futuro onde suas diferenças não os separavam, mas os fortaleciam. Um futuro onde ambos poderiam ser fiéis a si mesmos e ainda assim construir algo novo e valioso juntos. E talvez, refletiu ela enquanto se perdia no abraço de Augusto, essa fosse a harmonia mais verdadeira e difícil de alcançar. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.